Vocês vão ver que eu gosto sempre de comentar as notícias que a gente vê diariamente e eu procuro enxergar e trazer aqui para vocês essas notícias à luz de princípios básicos de neurociência. Então hoje eu vi uma notícia, agora há pouco na verdade, de um balão. Nós estamos chegando próximo a junho, então vão começar a ficar cada vez mais frequentes essas ocorrências, né? Um balão caiu no aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na pista. Só que não é que ele simplesmente caiu isolado num canto da pista. Não, esse balão caiu muito próximo, em cima ali de um avião, no momento que esse avião estava sendo reabastecido, ou seja, no momento onde havia transmissão de gasolina aeronáutica, ou de querosene, não sei o certo qual era o combustível, do tanque para a aeronave. Então, um risco enorme de incêndio e explosão. Como vocês já devem saber, todos os aeroportos e aeródromos eles são obrigados a ter um grupamento de bombeiros próprio dentro da pista, praticamente, destinado a intervir. Né? Pô, mas o que isso tem a ver com ciência? Né? Pessoal, quando a gente para pensar, qual que é o nosso condicionamento quando a gente vê fogo perto de um tanque de combustível? A gente quer se afastar dali, isso é instintivo. É o instinto mais primitivo que o ser humano tem, que é o instinto de preservação da vida. Então a gente vê aquele perigo iminente de explosão, a gente fala, vou sair daqui porque isso aqui vai, como diz o povo aí, vai dar ruim. Né? Esse fogo vai pegar no combustível e vai explodir. Tô fora, quero sair daqui. Vejam como isso é interessante. Esse estímulo inicial, ele aciona um eixo, que a gente fala, que é o eixo hipotálamo, hipófise e glândulas adrenais. E por que esse eixo ele é importante? Porque ele está envolvido na excreção de hormônios relacionados com o circuito de fuja ou lute, que é aquele circuito famoso aí que a gente tem de preservação da espécie, que envolve basicamente, nesse caso, a ativação do sistema simpático, não é? Que é uma das partes do sistema nervoso autônomo. E aí quando a gente vê aquela ameaça absurda, o que a gente faz? Ativa o sistema nervoso simpático. Para quê? Para o músculo ficar mais irrigado, com mais potência, respondendo mais rápido. Eu dilato a minha pupila, com isso eu tenho uma percepção do ambiente melhor, os meus sentidos de uma forma geral eles ficam mais aguçados e com isso eu consigo responder às ameaças com a chance maior de sucesso. Mas como é que eu aciono isso? Eu aciono por meio de transmissores que são liberados por esse eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, principalmente a norepinefrina. Tá legal? Tem um outro aspecto da ciência que é muito interessante. Vejam que essa parte dessa resposta instintiva de fuja ou lute é uma resposta primordial, que ela está presente em todos os animais, não é? Porque envolve justamente a preservação da espécie. Mas nós, seres humanos, somos dotados de um cérebro diferente, privilegiado. Então nós temos na região principalmente do córtex pré-frontal uma área que ela é responsável por avaliar o contexto onde aquilo está inserido. Então, por exemplo, se eu vir a mesma cena, mas vendo através de uma televisão, eu não vou sair correndo. Do que se eu vir a mesma cena ao vivo, que eu vou sair correndo. Percebe como a adequação do contexto faz diferença. E o que a gente aprendeu? Que a gente pode usar essa região para treinar as pessoas a suprimir essa resposta de fuja ou lute. Na verdade, suprimir não é o termo certo, mas controlar e fazer o que a gente fala no inglês um override, ou seja, a gente sobrepor essa resposta. Então, é isso que a gente faz, por exemplo, com um bombeiro. Enquanto todo mundo vê aquela cena ali, o fogo chegando perto e um tanque de combustível quer sair correndo, o bombeiro ele tem o mesmo impulso, o mesmo instinto, a pressão dele aumenta, o fluxo sanguíneo dele para os músculos aumenta, a frequência cardíaca dispara. Porém, que é o que a gente chama, desde o livro do Daniel Goleman, a gente chama de amígdala hijack, ou seja, o sequestro da amígdala, que é quando a amígdala, que é uma estrutura do sistema límbico, ela toma conta de toda a neurotransmissão e aí a gente não raciocina e responde só no automático. Pois é, o que a gente descobriu é que com treino a gente impede esse amígdala hijack. Então a gente pega os indivíduos que vão ser bombeiros, às vezes tem jovens de 18 anos de idade, e a gente treina esses indivíduos com ferramentas. E a gente mostra para eles que essas ferramentas elas são capazes de neutralizar aquela ameaça.
Depois que a gente mostra isso, a gente faz eles treinarem repetidas vezes, até eles ganharem confiança no uso daquelas ferramentas. Quando eles ganham confiança no uso das ferramentas, a gente faz eles treinarem ainda mais. Puxa, mas por que vão treinar se eles já confiam? Para que aquilo vire uma resposta automática. Então hoje só funcionou e evitou uma desgraça no aeroporto de Santos Dumont porque a resposta do Corpo de Bombeiros, aliás, pessoal dos bombeiros, olha, meus parabéns, vocês são muito bons. E olha, revelou uma atuação, um nível de treinamento soberbo. Então o que aconteceu? Eles simplesmente não pensaram. Soou o alarme da ameaça, instintivamente eles já entraram na viatura e já foram em direção à ameaça para controlar a situação e eliminar o risco de uma catástrofe. Então percebe? A gente vai, expõe o indivíduo ao risco, vai fazendo uma dessensibilização progressiva, depois dá as ferramentas para esse indivíduo, treina esse indivíduo com todas essas ferramentas, ele ganha confiança, treina mais até automatizar aquela resposta. Aí quando acontecer o estímulo, ele vai ter a reação fisiológica, mas aquilo rapidamente vai ser detectado pelo córtex pré-frontal. Aquele contexto vai ser analisado, opa, é uma situação de risco iminente, mas peraí, eu estou treinado para isso, eu sei o que fazer, não tem estresse aqui, eu vou resolver isso aqui. Só que isso em uma fração de segundos, automático. Fala a verdade, a neurociência é demais ou não é? Pessoal dos bombeiros, parabéns. E você que está em casa, por favor, curta, assine o canal, acione as notificações aí no sininho e compartilhe esse vídeo aí com o maior número de pessoas possível, porque é sempre legal a gente saber o que está por trás do nosso funcionamento corporal. Um grande abraço.